Com vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Esse programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil e tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. Este programa está sendo transmitido diretamente dos estúdios da TV Aberta de São Paulo e vai ao ar todas as sextas-feiras no horário das 23 horas pelo canal 9 da NET e pelo canal 72 ou 99 da TVA e pela TV digital canal 186, sendo também retransmitido para o público da internet pelo site www.afpcesp.com.br. O tema em discussão é a Constituição Paulista, que comemora os seus 20 anos de vigência. Nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já. Você é policial civil? Parou os estudos? Então saiba, pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo criou um projeto de bolsa de estudos parcial com as melhores universidades de São Paulo. A Universidade Ibirapuera, reconhecida pela sua competência no ensino superior, está participando da bolsa de estudos parcial da associação. Amanhã, passe pela Associação da Polícia Civil, retire a sua guia de encaminhamento e vá à Universidade Ibirapuera e se inscreva para o vestibular. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, recebendo em nossos estúdios o escrivão de polícia, Walter Roberto Tini, que vai participar do nosso programa e vai discutir a Constituinte Paulista de 1989, que vai comemorar 20 anos. E eu quero cumprimentar o Walter Roberto Tini pela sua participação e quero passar a palavra para cumprimentar os telespectadores, Tini. A minha alegria de estar novamente neste programa, quero cumprimentar os telespectadores da TV Aberta, Canal 9, e já expressar a minha participação, mais uma vez, nesse programa, líder de audiência, Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Muito obrigado, Tini, pela participação, mas nós gostaríamos de esclarecer aos telespectadores que com a morte de Tancredo Neves, presidente eleito do Brasil, tomou posse no cargo de presidente da República José Sarney, que era o vice-presidente, e que encaminhou para o Congresso Nacional a emenda constitucional número 26, e que determinava que os membros das duas casas do Congresso Nacional deveriam se reunir em sessão unicameral em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, para elaborar a nova Constituição Federal para o Brasil. E foi promulgada essa carta em 5 de outubro de 1988. A nova Carta Federal estabeleceu no seu artigo 25 que os estados deveriam se organizar pelas constituições e leis que adotassem, observados os princípios da Constituição Federal. E a seguir, o artigo 11 dos atos das disposições transitórias determinava que a Constituição Federal atribuía às assembleias legislativas dos estados
o exercício do poder constituinte decorrente à Assembleia Legislativa de São Paulo, com poderes constituintes, abordou a Constituição do Estado no prazo de 1 ano. E ela concluiu esse trabalho promulgando a Constituição Paulista, obedecendo os princípios da Constituição Federal. A sociedade paulista, nas eleições de 1986, promoveu a escolha dos parlamentares que deveriam participar das Assembleias Nacionais Constituintes, Tine. E, nesse particular, a sociedade paulista organizada, ela escolheu os seus representantes para elaborar o texto da Constituição Paulista. E sabe o companheiro Tine que nós fomos eleitos para a Constituinte Estadual de 1987. E nós participamos desse trabalho da Constituição do Estado, procurando melhorar as legislações constitucionais que limitavam o poder do Estado e davam direitos para as categorias policiais civis, direitos esses não previstos pela categoria. Desejados, sim, mas nunca conquistados pelos policiais civis. E nós queremos esclarecer ao companheiro Tine, que participou também da Constituinte de 1989, a Constituição Paulista, como escrivão de polícia. Quando a categoria escolheu a sua representação para participar, e os votos foram dirigidos para nós, que fomos eleitos com mais de 20 mil votos para representar a categoria policial civil. Assumimos a cadeira de deputado estadual, participando desse trabalho constituinte. E fomos modificando algumas legislações que nós já tínhamos em debates internos dentro da entidade e com policiais civis, nós já tínhamos levantado a necessidade de algumas normas jurídicas, algumas normas de direito constitucional para limitar o poder do Estado, ampliando o poder dos trabalhadores da Polícia Civil. Nesse sentido, Tine, nós voltamos a vistas para os policiais civis aposentados, porque em toda a história da instituição policial civil e do mundo trabalhador, dos trabalhadores, o aposentado é sempre olhado com um certo afastamento. Não sei por quê. Ele exerceu trabalho digno, etc., mas ao você colocar a sua condição de aposentado, a sociedade, principalmente a policial civil, ela vê como uma indiferença sobre o aposentado. E nesse particular, o Estado patrão, porque o Estado, no meu entender, ele atua de duas formas. Uma forma administrativa, onde ele administra bens, serviços e também administra a economia do Estado. E o outro lado, que ele atua como patrão. Ele atua
contratando seus trabalhadores através de concursos públicos e impondo uma legislação leonina, e impondo também para os servidores públicos, principalmente aos policiais civis, uma legislação especial, que é a Lei Complementar 207 de 1979, e que impõe horários além dos normais previstos na Carta Paulista, como também ela prevê um certo afastamento dos aposentados. Nós tiramos da Constituição passada qualquer restrição aos inativos e procuramos valorizá-lo, fazendo constar no texto, Tine, da Constituição Estadual que os proventos da aposentadoria seriam revistos na mesma proporção e na mesma data em que modificar o salário dos trabalhadores do quadro ativo. Veja você que nós acrescentamos ainda, veja bem, um complemento, que todas as vezes que modificassem as legislações através de reenquadramento, transformação e reclassificação de cargo, função, deveriam os aposentados serem beneficiados. Por quê? Porque o Estado age de uma forma de burlar a lei, burlar o trabalhador, através de legislações habilmente elaboradas com nomes, por exemplo, veja bem, transformação de cargo, reenquadramento, reestruturação, reclassificação. Se você observar, esses nomes são todos sinônimos, quase um do outro. E, desta forma, ele vai modificando seu comportamento e vai prejudicando o aposentado. Mas nós vamos sair para um pequeno intervalo, Tine, e voltamos agora, que eu quero ver qual a sua impressão com referência a essa alteração constitucional que exige o governo, exige do governo uma posição transparente no relacionamento trabalhista com o policial civil. Mas nós voltamos já. Policial Civil pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo construiu 2 belas colônias de férias no município de Caraguatatuba, Litoral Norte e Ilha Solteira, no noroeste paulista, às margens do histórico Rio Paraná. Você que tem a vida atribulada, você que tem um trabalho desgastante na atividade policial civil, deve, nas férias de novembro, usufruir um período de lazer ao lado de sua família, de seus filhos, na colônia de férias de Ilha Solteira e de Caraguatatuba. Faça as reservas antecipadas pelo telefone 3347-1700 ou pelo e-mail afcpesp@afcpesp.com.br. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. E eu deixei uma pergunta no bloco anterior, Tine, com referência a esse tema da Constituinte Paulista, que é o parágrafo 4º do artigo 126, dando uma nova estrutura à Constituição e
procurando proteger o policial aposentado. O que você acha dessa legislação? Doutor, antes de enfatizar essa pergunta, Sim. Eu queria dizer o seguinte para o companheiro. Às vezes, nós lutamos para ter alguém nos representando lá na Assembleia Legislativa. Olha, vê a importância de nós termos uma representação. Porque nessa Constituinte, eu tenho o privilégio de estar frente a frente aqui com um deputado que foi constituinte. Nesta Constituinte, nós tivemos grande vitória. Companheiro, nós tínhamos perdido a licença-prêmio lá em 1974. Aqui nós recuperamos ela. Nós ganhamos aqui a sexta parte aos 20 anos, que era aos 25. Mas por que será que nós tivemos essas grandes vitórias? Olha, e não foi só nós, porque através do nosso deputado constituinte, que na época era o doutor Ilquias de Oliveira, o funcionalismo do Estado de São Paulo foi beneficiado. Foi um vitorioso, porque ele também entrou na sexta parte aos 20 anos, porque ele também teve o seu 13º licença-prêmio, tudo voltando à normalidade. Ora, veja só como é importante nós termos alguém representando, principalmente o policial civil. Sobre esta Constituição, que o senhor teve o privilégio de participar, agora fazendo 20 anos, ela foi uma Constituição vitoriosa. Inédita, eu creio que até inédita. Foi sim. Em outras passadas, porque nós tivemos coisas que o policial, que o funcionário público em geral, nunca poderia imaginar. E nós ganhamos esses benefícios através desta Constituição. Apenas pela oportunidade, esclarecendo essa colocação sua. Nós observamos na Constituinte uma maturidade política dos servidores públicos e dos policiais civis, que antigamente eles, quando iam se relacionar com o governo, eles se relacionavam com uma dependência, demonstrando uma dependência. E nesse relacionamento, agora, a partir da Constituinte para frente, nós percebemos que o trabalhador público hoje, principalmente os policiais civis, eles têm uma firmeza na sua colocação, eles têm uma maturidade política e sindical. E foi o caso nosso. Quando nós chegamos à Assembleia Legislativa, perguntaram para mim, Ilquias, você foi eleito pelo povo com quantos mil votos? Eu falei, eu fui eleito não pelo povo, eu fui eleito pelo meu povo. E qual é o seu povo? Os policiais civis. Mas a categoria policial civil conseguiu se unir para eleger um candidato? Conseguiu, e eu fui eleito pelos policiais civis. Nesse particular, nós tivemos uma identificação ligada à instituição policial. E nessa identificação ligada à categoria policial, nós tivemos o respeito da Assembleia Legislativa pelo nosso trabalho. Nós éramos colocados e tratados ali pelos parlamentares como representante dos policiais civis paulistas. E nós discutíamos como representante dos policiais civis paulistas. É esse detalhe que eu queria colocar para você. E outro detalhe, além de uma representação na Assembleia Legislativa, pode ser uma representação qualquer, mas no nosso caso foi uma representação classista. Classista. De pessoas
de pessoa que domina esta área, que conhece bem as dificuldades do policial civil. Porque não adianta também nós elegermos, às vezes, um companheiro policial, doutor. Sim. Às vezes nós podemos eleger algum companheiro policial que pessoa idônea, pessoa libada, pessoa que temos total confiança, mas não tem o tato, não tem o carisma de lidar com as coisas classistas. E no nosso caso, nós só fomos felizes em 1989 porque nós tínhamos isso. Nós tínhamos esta representação, uma representação forte e classista. E com referência à alteração do texto para dar aos aposentados, veja bem, a equivalência dos seus proventos com o quadro ativo e mais além, todas as vezes que os policiais civis tiverem os seus cargos transformados, veja bem, ou houver uma reclassificação de cargos, ou uma reestruturação, que tudo isto, se você analisar, é uma reestruturação. É verdade. Mas o governo muda o nome para não estender aos policiais civis, correto? Essa era a terminologia usada na oportunidade, em 1989. Então, os policiais civis e nós, então, acrescentamos esses termos, essas formas com que o governo utilizava, correto? Mas hoje o governo não está usando mais esses termos, mudou para reestruturação. O que você achou disso? Doutor, agora eu pergunto, esta Constituição de 1989, não é a carta maior que nós temos aqui no Estado de São Paulo? Foi. Não foi, ela é. Ela é. está em vigência, Exatamente. não é isso? Agora, por que foi ferida? Por que foi retirada? Por que foi mudada pelo governo? São palavras, como o senhor falou, sinônimo uma da outra. Mas por que ele mudou? Não, ele mudou para fugir. Eu sei. Correto? Então, veja bem, hoje o governo se afastou de dar fazer qualquer modificação na carreira, qualquer carreira de servidores, através de reclassificação, através de, enfim, outros termos que a Constituição previa. E ele utiliza a reestruturação. E por que ele faz isso? Por que ele reestrutura cargo? Se você analisar, Tine, veja bem, nós tivemos recentemente uma reestruturação na Polícia Civil, correto? Nós tínhamos 6 classes, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª especial, correto? 6 classes. O governo tirou a 5ª classe e fez com que os policiais que se encontravam na 5ª classe, que eram estagiários, fossem para a 4ª. E os da 4ª jogaram para a 3ª. Muito bem. Então se eliminou a 5ª, a 4ª passou a ser um cargo em transição, correto? E em 3 anos ele sobe para a 3ª classe. Muito bem. Eu pergunto a você, como é que ficaram os aposentados que estavam na 4ª classe operacionais, que temos uma infinidade? Por que temos uma infinidade? Porque na reestruturação de 88, da Lei 547, praticamente 9 ou 10 carreiras da Polícia Civil não tinham classes verticalizadas. Tinham só cargos isolados, que havia promoção horizontal. Ao ser concedido em 88 a criação de carreiras verticalizadas, a lei dizia o seguinte, a Lei 547, na Lei 547, os aposentados serão classificados na classe em que se encontra. E 30 dias depois, o quadro ativo será elevado às classes imediatamente superiores. O aposentado ficou, porque não é quadro ativo. E aí, como ficou? Ele ficou na 4ª classe e as demais carreiras subiram
para outras classes, que foram a terceira, segunda, primeira especial. Muito bem. O aposentado foi prejudicado. Então você veja como faz o governo. Agora eu pergunto, a quantidade de agentes aposentados fazia a maioria de trabalhadores, se você analisar. Ele não pagou esta reestruturação, ou seja, continuou pagando a mesma coisa, mas não os elevou. Então ele pegou este dinheiro, queria fazer um investimento, se desse um aumento salarial, teria que contemplá-lo. Então ele fez a reestruturação e deu para os quadro ativo, os policiais do quadro ativo. Eliminou, afastou esses aposentados. Sem então ter veja ônus, você, sem colocar dinheiro, ele fez todo... Ele usou o mesmo dinheiro, correto? Que talvez fosse fazer o investimento e aplicou na reestruturação. Mas, Tini, nós chegamos ao final do nosso programa e tínhamos muita coisa ainda que discutir sobre a reestruturação das carreiras policiais, mas demos uma visão para a categoria policial, o mal que ocorre nas reestruturações de carreiras. O penalizado é sempre o infeliz do aposentado e da pensionista. Por essa razão, eu questiono as reestruturações. São necessárias, como agora nós temos uma reestruturação grande a serem feitas e necessárias, que é a incorporação de classes em uma classe só. E é importantíssima para a Polícia Civil, que hoje ela inchou, tem 14 classes na Polícia Civil, então é necessária. Mas determinadas reestruturações, como essa que ocorreu em 1988, não era desnecessária e poderia ter contemplado os policiais civis. Mas nós vamos voltar, talvez, na próxima semana com esse tema, Tini, e com você também, para discutir na sua extensão o problema da reestruturação das carreiras do serviço público. Correto? Correto. Quero passar a palavra para o companheiro Walter Roberto Tini para as suas despedidas. Mais uma vez quero deixar meu obrigado aqui ao Dr. Equias, ao programa Associação Fala com São Paulo, e prometendo, bem breve, nós estarmos aqui novamente para discutir algo de interesse da Polícia Civil. Muito obrigado, Tini, pela presença. Mas nós chegamos ao final do nosso programa e quero convidá-los para na próxima sexta-feira, às 23 horas, estar novamente conosco com um novo programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Até lá, se Deus quiser.